Olá, sou Robson Marins, sou escritor, sou pensador, sou licenciado em filosofia, licenciado em educação especial. Bom, a gente vai conversar sobre um tema que eu penso que é muito interessante. Vamos falar sobre o impacto negativo do maltrato verbal na infância e na adolescência. Mas por que eu quero falar sobre isso? Por exemplo, imagine você, uma pessoa que já é adulta, maior, que já teve essa experiência, essa própria experiência com a sua mãe, com o seu pai, com algum familiar. Porque muitas vezes há aí crianças que os pais eles não podem manter e normalmente eles concedem esses filhos para que algum familiar tome cargo. E o impacto negativo, eu não sei se você lembra, porque normalmente essa violência verbal lá na infância, como que você é burro, você não vai ser nada, sabe, aquela coisa que a gente vai vendo, por exemplo, pais que utilizam essa agressividade verbal como que se fosse uma forma de educar, como que se fosse uma forma de disciplinar, em que, na minha época meu pai me tratava assim, meu pai me metia no cacete e olha como eu me tornei uma pessoa melhor, eu fui disciplinada e agradeço aos meus pais por ter me tratado da forma que eles me trataram, e vem com essa ideia que o filho também tem que ser tratado dessa mesma maneira. E não é porque a gente está numa geração de cristal, em que não se pode dizer nada, não pode fazer nada, que tudo é violência, mas na realidade sim é violência, porque na época em que você creia que o seu pai te estava educando, seu tio, a sua avó, na verdade era um tipo de maltrato, mas não era reconhecido como maltrato. Então, entender que os nossos filhos de hoje, e não é uma tarefa fácil, mas o impacto negativo na criança, também na adolescência, leva a que essa criança, em sua fase adulta, ela tenha traumas, tenha inseguridade, tenha sentimentos em que ela não vai se sentir completa, porque constantemente aquelas frases que no começo pareciam só frases ditas por familiares que estão acostumados a se expressar verbalmente de maneira agressiva, e que essa maneira agressiva é vista como uma educação e não é uma educação. Então esse impacto negativo traz ao à criança uma inseguridade que, querendo ou não, que chamamos de trauma, esse trauma infantil que vai levando na fase de adolescência, adulta. Uma coisa que eu escutei interessante, de um senhor muito culto, que ele falava que ele não julgava quando um filho deixava uma mãe no asilo. E talvez você vai discordar. Mas entender que essa questão, até um vídeo que eu gravei sobre isso, em que, eh, só porque a Bíblia diz: "Honrai o pai e a mãe para que seus dias sejam prolongados", isso não significa que eu tenho que permitir esse tipo de maltrato que, segundo os meus pais, os meus avós, os meus tios, acham que é disciplina e que te vai te fazer ser forte. Sabe aquela coisa em que você escuta constantemente que através desse tipo de tratamento duro, esse tratamento de desprezo, vai fazer você ser uma pessoa melhor. Não, ao revés. O que vai transformar vai romper essa identidade na criança, mas o que eu tenho que fazer? Bom, toda criança ela necessita desse carinho, amor, atenção, diálogo. E a palavra é diálogo. Infelizmente, muitas famílias não têm,
porque a forma de diálogo que eles aprenderam é o diálogo agressivo. Esse diálogo em que eu me expresso de forma agressiva para que meu filho aprenda a respeitar. Só que há uma controvérsia nesse tipo de agressividade que eu confundo com educação, porque por mais que você seja a favor ou não, mas como eu tenho que educar o meu filho? Ou você vai dizer: "Eu educo meu filho da maneira que eu quero". Claro, todo mundo, você tem direito. Só que depois não chore mais na frente por ver aqueles filhos que crescem com raiva, com mágoa, com dor, com a única lembrança que eles têm é pela forma em que você tratou eles. "Ah, na minha infância, meu pai, na hora de me ajudar a fazer o exercício de matemática, constantemente está dizendo: 'Seu burro, não é assim, é assado. Ah, você não serve para nada'". Ou aquela mãe agressiva. E aí também esse problema em que a maioria dos pais, por não terem um tipo de formação acadêmica tampouco, e eles têm aquela limitação e não sabem nem como ensinar o filho. Também há essa questão também. Então eles creem que através dessa agressividade, que eles também aprenderam com essa agressividade e, segundo eles, se tornaram pessoas melhores, fortes, resistentes. "Ah, eu passei por tudo e sigo aqui, e você está reclamando de tudo". Não, não é assim. Eu creio que hoje em dia, ah, e a gente vai descobrindo ainda mais num tempo que a gente fala muito sobre a importância da saúde mental. E a saúde mental também inclui essa, eh, reeducação com a minha forma de conversar com o meu filho. Não só com o meu filho, a forma em que o meu avô, a minha avó ou o meu tio, aquelas pessoas que se tornam tipo de um tutor legal desse menor. Então eu tenho que saber como me comunicar com ele. E se eu me comunico da forma que me ensinaram, de forma agressiva, de forma cruel, em que eu confundo educação com maltrato, mas o que é educação de verdade? Educação não é só você levar o seu filho para a escola e achar que seu filho vai aprender educação na escola. Seu filho vai aprender a somar, a dividir, ou o seu sobrinho vai aprender a somar e dividir, vai aprender coisas cotidianas, porque nenhum professor tem essa obrigação de ensinar aquilo que a família tem que ensinar. Aí, constantemente a gente vê essa questão em que: "Ah, eu estou levando o meu filho para a escola para ele aprender, para ele ter educação". A educação começa dentro de casa, começa através eh, dessa coisa em que o filho, o sobrinho, começa a ver aquela pessoa próxima. Então, por isso que a gente fala muito da forma do bullying também. Porque a criança vê como exemplo o pai, a mãe, o tio, ou seja lá quem for. Então ela começa a trazer isso para a vida dela e ela acha que ela pode agir da mesma forma na sua fase adulta. Então, eu queria falar hoje sobre isso, porque é muito interessante a gente poder se expressar de maneira não agressiva, que dependendo de quem é muito difícil, porque parece que a agressividade verbal, ela transmite como que se fosse autoridade, transmite ao outro medo, a pessoa vai me respeitar porque eu estou gritando com ela. E não, não é assim. Você pode, até naquele momento, achar que você está conseguindo intimidar a pessoa com o seu grito, mas no fundo, você está traumatizando essa pessoa e ensinando ela também a ser da mesma forma que você reaciona. Um abraço de Robson Marinho.